Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, Eliseu Ribeiro, mais uma vez aqui passando para responder mais uma pergunta interessante dos nossos irmãos. E dessa vez a pergunta é: havia dízimo na igreja antiga, no cristianismo primitivo? Bom, essa pergunta é bastante interessante e para nós respondê-la nós temos que entender alguns pontos importantes em relação à igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, para que nós possamos compreender essa questão do dízimo na igreja antiga. Bom, o primeiro ponto que nós temos que entender é que o cristianismo nos primeiros séculos ele não era visto como é visto hoje, na atualidade. O cristianismo não era enxergado da mesma forma que enxergamos hoje. Hoje o cristianismo é visto como uma religião, compondo aí o grupo das três grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas o cristianismo, no seu primeiro momento, ele não era visto assim, como uma nova religião ou como uma religião ao lado do judaísmo, mas ele era visto como uma seita judaica. Assim como havia a seita dos fariseus, a seita dos essênios, dos saduceus, dos zelotes, assim também era visto o cristianismo, como uma seita judaica que estava se desenvolvendo. Então, em primeiro momento, o cristianismo ele era visto assim, como sendo, na verdade, uma extensão, um fragmento de extensão do judaísmo, uma religião judaica. Então, à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo, essa fé em Jesus, essa divulgação do Cristo, o judaísmo vai começar a perseguir o cristianismo devido às diferenças de fé, diferenças de crenças. Então, o judeu ortodoxo vai se diferenciar dos cristãos, que também são judeus, mas porém defende Jesus como sendo o Cristo, o Salvador, enfim. Então vai haver essa distinção. Os cristãos estão pregando Jesus o tempo todo, pregando o Cristo crucificado e ressurreto. Então vai haver uma perseguição do judaísmo ao cristianismo. Então aqui já é um segundo momento do cristianismo, que é quando ele vai se separando da fé judaica. Ele vai se distinguindo e vai havendo uma divisão, uma separação entre o que é o judaísmo e o que é o cristianismo. Então o cristianismo agora vai começar a ser visto não mais como um fragmento do judaísmo, como uma extensão, como uma seita judaica, mas ele vai começar a ser enxergado então como uma nova fé, a fé cristã. Então lá em Antioquia, o escritor de Atos vai dizer isso, né? Que em Antioquia pela primeira vez os cristãos são chamados assim de cristãos, porque até então eles eram entendidos como um fragmento da seita judaica. Ok, entendido isso, nós temos que entender que o cristianismo ele começa também a evangelizar os gentios, os outros povos, aquilo que não era tão comum. Os judeus geralmente eles eram mais fechados e era muitas vezes considerado o gentio como sendo alguém imundo. Então não havia esse tipo de relacionamento, de comunhão entre o judeu e o gentio. Havia uma certa divisão ali. E o cristianismo então ele vai começar a evangelizar os gentios. A partir de Atos 10, como temos na Bíblia, o cristianismo começa a evangelizar os gentios. E a partir de então, o cristianismo já não é mais uma fé judaica, mas ela é uma fé universal, onde de um lado nós temos um grupo de judeus que se converteram a Cristo, e de outro lado nós temos um grupo de gentios, de pagãos que também se converteram a Cristo. Então agora nós temos dois grupos que estão dentro da mesma fé. De um lado o grupo judeu e de outro lado um grupo gentil pagão. Isso vai resultar no quê? Em duas formas de vida diferentes. Se de um lado nós temos os judeus, que têm uma prática de vida judaica segundo os preceitos da lei de Moisés, de outro lado nós temos os gentios, os pagãos, que têm uma vida totalmente distinta daquilo. E que agora também acreditaram em Jesus, professaram a fé em Cristo e também se tornaram cristãos. E agora vai começar a surgir um problema dentro da igreja primitiva, que é a discussão sobre os modos de vida diferentes. Porque devido o judaísmo ser
o povo de Jesus, ser o povo dos apóstolos, então eles estavam condicionados àquele modo de vida judaico segundo os preceitos de Moisés. Mas agora tem um grupo de pessoas que estão se convertendo que tem um modo de vida totalmente diferente. Tem os hábitos, os costumes, a forma de viver totalmente diferente daquela forma que havia no judaísmo segundo os preceitos da lei de Moisés. Então vai começar a haver uma discussão ali de como vai ser o modo de vida agora. E alguns judeus vão logo querer que os novos cristãos gentios venham se aderir ao sistema de vida judaico, venham se aderir ao sistema de vida que os judeus levavam. E isso vai gerar uma discussão na igreja primitiva, e nós vamos então chegar naquilo que é conhecido como Concílio de Jerusalém, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. E a razão pela qual houve-se esse concílio, que se deu em torno do ano 51 depois de Cristo, e aí se nós considerarmos a morte de Jesus, que as datas são um pouco incertas, mas podemos pontuar que Jesus esteja morrido aí por volta do ano 30, e o concílio por volta do ano 50, 51, nós teremos aí em torno de 20 anos da morte do Cristo até esse momento, onde vai dar essa intriga entre essas duas partes da fé em Jesus Cristo. Em torno de 20 anos aí após a morte de Jesus de Nazaré. Ok. Então, agora vão reunir o concílio, e a razão da discussão do concílio está em Atos 15, versículo 5. Por causa que havia uma intenção de grupos judaizantes convertidos a Cristo de forçar os gentios a se aderir ao sistema de vida judaico segundo os preceitos da lei de Moisés. Então vai haver uma discussão em Jerusalém. Quem está presente nessa discussão, nomes de peso no cristianismo, que é o apóstolo Pedro, Tiago, e o apóstolo Paulo também vai estar presente. E, por fim, essa discussão se encerra com uma decisão que está em Atos capítulo 15, versículo 19 a versículo 30, onde eles vão narrar ali a discussão, né? Vão narrar a decisão final dessa discussão e vão então escrever a decisão e enviar para os gentios. E a decisão é que eles se abstessem apenas de 4 pontos importantes em relação àquilo que os judeus mantinham, que era a idolatria. Deveriam se purificar, se manter ausente de qualquer prática relacionada à idolatria ou sacrifício que fosse prestado a ídolos, a prostituição, a carne sufocada e o sangue. Esses 4 requisitos foram colocados para os cristãos gentios, mas nas demais coisas foi dito que não caberia impor sobre eles essas regras. Pedro vai até chamar isso de tentar a Deus. Em Atos 15, versículo de número 10 e 11, nas falas de Pedro, ele vai dizer que porque quereis tentar a Deus, colocar sobre os gentios uma carga que nem nós e nem nossos pais puderam suportar. Então, encerra-se ali o concílio de Jerusalém, a decisão final, e desde então vai ser pregado aos gentios o evangelho que é chamado também de evangelho da graça. Paulo vai falar muito sobre isso na carta aos Gálatas, principalmente a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Paulo vai mostrar o objetivo da lei, o seu cumprimento, o seu propósito e a nova vida em Cristo, guiados pelo Espírito, e a salvação por meio da fé. Então, daí em diante, a mensagem que vai ser levada aos gentios vai se abster daquilo que era entre o judaísmo, que era a questão da lei de Moisés. Então, entre o cristianismo gentílico, a mensagem não vai seguir aquele modo de vida dos judeus, aquele modo de vida baseado nos escritos de Moisés. Então, entendido até aqui, nós precisamos entender que a partir de então, quando nós falamos de igreja primitiva, igreja inicial, nós temos que fazer essa distinção entre igreja judaica e igreja gentílica, visto que a igreja judaica ela permanece seguindo os preceitos de Moisés, embora isso não seja para a salvação, conforme Pedro vai dizer em Atos 15, versículo 10, versículo 11, que os judeus serão salvos pela graça, como também os gentios. Então eles vão permanecer guardando aqueles preceitos por questões cultural, por questão de alianças, mas não em relação à justificação, não em relação à salvação. Então vai haver uma distinção entre o modo de vida dos cristãos judeus e o modo de vida dos cristãos gentios. Sendo assim, para analisarmos a questão do dízimo a partir desse pressuposto,
nós precisamos entender o seguinte, que o que os cristãos gentios vão seguir é aquilo que foi decidido no concílio, aqueles 4 pontos, e o que será escrito a eles no decorrer das cartas apostólicas daqui em diante. Então, para sabermos se o dízimo estava presente dentro desse embate ou dentro desse modo de vida que os cristãos gentios vão levar, nós deveremos avaliar o que foi decidido em Atos 15 e ali não há nada em relação ao dízimo. Então nós vamos avaliar os textos que serão mais direcionados aos gentios a partir dali. Então nós temos Atos, do capítulo 15 ao capítulo 28, são 13 capítulos, onde boa parte ali está em relação com o povo gentil. Quando você analisa esses 13 capítulos finais da carta ou do livro de Atos, que está relacionado, de certa forma, aos gentios, nós não vemos nenhuma menção ao dízimo. Depois nós temos as 13 epístolas do apóstolo Paulo, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Também nessas 13 epístolas paulinas não há nenhuma menção ao dízimo. E depois nós temos aquelas que são conhecidas como epístolas universais, ou seja, válidas para todo o povo cristão, que é a epístola de Tiago, a 1ª e 2ª epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e a epístola de Judas. Todas elas também, se forem avaliadas, não aparece nenhuma menção ao dízimo. Temos oferta, temos colheitas, mas ao dízimo não aparece. Então, se nós partirmos do que temos na Bíblia, as cartas que foram escritas aos cristãos gentios e a decisão de Atos 15, nós não temos em nenhum momento a palavra dízimo ou a prática do dízimo relacionada ao cristianismo gentílico. Em nenhum momento há essa menção. Então, os cristãos gentios, em momento algum foi falado para eles em relação ao dízimo, uma vez que a lei de Moisés para eles não era algo a ser seguido, conforme a decisão de Atos 15, conforme está escrito também na carta aos Gálatas. Então, os cristãos gentios, não tendo mais essa responsabilidade com a lei de Moisés, não tendo essa responsabilidade que era dos judeus, os cristãos gentios não tendo essa responsabilidade, e também não sendo nada referente ao dízimo escrito a eles, nas cartas que a eles foram escritas, fica logo claro que eles não tinham essa prática, não era falado nada para eles em relação a essa prática. Então a prática do dízimo não fazia parte do contexto dos cristãos gentios. E estou aqui com o Didaquê, que é o famoso Ensino dos Apóstolos, escrito no final do século I para o século II. E se você avaliar o Didaquê, também nós não temos nada em relação ao dízimo dentro do Didaquê. A única coisa que temos é em relação às primícias. No capítulo 13 do Didaquê, fala: todo verdadeiro profeta que desejar estar no meio de vós é digno do seu alimento. Do mesmo modo, um verdadeiro mestre, assim como um trabalhador, é digno do próprio alimento. Pega os primeiros frutos de sua prensa de vinho, de sua eira, de seus bois, de suas ovelhas, e dá-lhes aos profetas, pois eles são os seus sumos sacerdotes. Se não tiver um profeta, dê os primeiros frutos aos pobres. Aí no versículo 7 ele vai dizer: do mesmo modo, em relação ao dinheiro, ao vestuário, todos os bens materiais, separem a primeira parte como lhes parece apropriado e doa conforme os ensinamentos. Então aqui nós temos uma referência àquilo que é conhecido também como as primícias. E aqui diz que dá conforme lhe parecer apropriado. Então, as primícias é o que? Os primeiros frutos, ou a primeira produção, as primeiras coisas a ser conquistadas, mas não se fala de dízimo, não se fala de percentual, de 10%, não tem nada a ver com isso. E quando ele diz para você dar conforme lhe parecer apropriado, isso mostra que não havia uma estipulação de quantidade, de valores, nada relacionado a isso. Tertuliano também, na 39ª Apologia, ele fala sobre oferta, sobre o cofre, o caixa da igreja, e fala que as ofertas eram voluntárias conforme cada um pudesse dar e de acordo com quem pudesse também dar, e que isso seria utilizado para ajudar as pessoas carentes. Então, quando nós avaliamos os textos bíblicos relacionados à igreja gentílica, à igreja primitiva, não há nenhuma relação ao dízimo. Avaliamos aí documentos como o Didaquê, que é um documento de muita importância também e validade para esse tempo, não há nenhuma referência ao dízimo, e outros também escritores da patrística não falam nada em relação a isso, e as primeiras menções do dízimo vai aparecer lá para o final do século III, início do século IV, no livro de Cipriano, e também na Constituição
dos apóstolos vai começar a aparecer a palavra dízimo e depois vai se relacionando até que se torna oficialmente o dízimo como uma prática do cristianismo depois do século V para o século VI, já entrando para a era medieval. Então, respondendo essa pergunta aí, se havia o dízimo na igreja primitiva, bom, a partir dos relatos bíblicos e dos documentos do primeiro e segundo século, nós vimos que não há nada em relação ao dízimo. Só no final do terceiro para o quarto século é que começa a aparecer algumas menções ao dízimo, mas o dízimo só vai aparecer como algo obrigatório, como algo, uma prática que fazia de fato parte do cristianismo, em torno aí do século V, século VI, que ele vai ser instituído. Espero ter respondido essa pergunta. Que Deus abençoe.